Olá, meus queridos amigos que me acompanham no canal Fala Sério Pastor, sejam muito bem-vindos a este espaço que tem a proposta de responder as suas perguntas, de analisar temas bíblicos, temas que são difíceis, responder perguntas que surgem nas mentes dos nossos telespectadores, daqueles que nos assistem. Muito bem, se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, já se inscreva. Eu estou deixando aí embaixo também o meu contato no Instagram. Às vezes você quer mandar uma mensagem para mim, quer conversar, então você pode mandar um direct para mim. Copie esse link e caminhe para os seus amigos, tá? Porque eu acredito que vai ajudar também eles a conhecerem um pouco mais do tema maravilhoso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre inerrância versus infalibilidade. Então, fica com a gente aí até o final. Eu creio que o assunto vai ser bem interessante para você. Fala, pastor Eleazar. Eu me chamo Natan, sou da cidade de Paripiranga, na Bahia, né? E esses dias eu estava pesquisando na internet sobre alguns temas, né? Alguns assuntos teológicos, e me deparei com um tema bastante interessante, bastante curioso, que é sobre a inerrância bíblica. E a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é a seguinte: o que é inerrância bíblica e por que nós, adventistas do sétimo dia, não cremos nisso? Fala sério, pastor. Muito obrigado, amigo Natan, por sua pergunta. Uma pergunta muito interessante. Já há algum tempo que eu pretendia trazer a resposta a essa pergunta aqui no nosso canal. E a sua pergunta veio num bom momento. Eu gostaria, antes de começar a resposta, fazer a indicação de dois materiais. Um é esse livro aqui, o Tratado de Teologia, tá? Tratado de Teologia, ele é o volume 9, é o último volume da série Logos. Se você puder adquirir toda a série, é um material fantástico, é vendido pela Casa Publicadora Brasileira. Então, é um material de excelente qualidade, tá? E um outro livro que é muito bom também, que trata deste assunto, vai falar sobre essa questão, é este livro aqui, olha, Interpretando as Escrituras. Esse livro aqui, Interpretando as Escrituras, organizado por Hard, ele trata de diversos assuntos que são difíceis na Bíblia, entre os assuntos a questão da inerrância bíblica. Como é que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na inspiração da Bíblia? Vamos lá? Bom, quando falamos sobre inspiração, é necessário mencionar que os adventistas do sétimo dia não acreditam na inspiração verbal. Nós acreditamos na inspiração do pensamento. E o que é isso, pastor? Explica melhor aí pra gente. Nós não acreditamos num ditado, palavra por palavra, não é? Onde, por exemplo, o profeta sentou e Deus chega e diz assim: senta aí, Jeremias. E aí Jeremias sentava. Agora eu vou ditar e você vai escrevendo, tá bom? Tá certo. E aí ele vai escrevendo, Deus vai ditando, ele vai escrevendo, Deus vai ditando e ele vai escrevendo. Nós não acreditamos nisso, tá certo? Nós acreditamos na inspiração do pensamento. Deus inspirava a mente do profeta e ele, com a sua própria linguagem, com as suas próprias palavras, com o seu estilo literário, escrevia as mensagens de Deus. Então nós não acreditamos nessa ideia de que Deus tenha ditado palavra por palavra das Escrituras Sagradas. E isso é evidenciado pela própria estrutura literária da Bíblia. Quando você faz uma comparação, por exemplo, entre os escritos de Paulo e os escritos de Pedro, entre os escritos de Pedro e de João, entre os escritos de João e de Lucas, quando você compara o profeta Isaías com Moisés, quando você compara Salomão com Amós, por exemplo, você vai perceber que são estilos literários diferentes. Você percebe nitidamente que são pessoas diferentes escrevendo o texto. Ora, se fosse ditado palavra por palavra, nós não teríamos vários estilos literários. Por quê? Se Deus ele ditou palavra por palavra para todos os profetas, você ia perceber que há uma coesão literária. O que nós percebemos é que a Bíblia, na verdade, ela traz uma coesão doutrinária. Então, vamos supor que eu queira escrever um livro, tá? E aí eu chame, 15 pessoas para me ajudarem neste processo. E eu digo assim, olha, você vai escrever exatamente o que eu estou lhe dizendo.
tá certo? Você vai escrever exatamente o que eu vou lhe dizer. E aí então eu começo a falar e ele vai escrevendo, ou digitando ali, né? Vai escrevendo tudo que eu vou falando, ele vai digitando, palavra por palavra. Aí eu digo, não, agora para esse parágrafo aí, vem cá você, continua aqui. E aí ele continua escrevendo o parágrafo. Ah, para, agora vem cá você. E eu que vou ditando palavra por palavra, no final do livro, você ia perceber que o livro, ele foi escrito por uma pessoa só. Você não saberia dizer que vários escreveram. Agora, digamos que eu chame um e diga assim, olha, nesse capítulo você vai escrever isso, você vai falar disso. Coloca a tua ideia, coloca da maneira como você entender, mas o que eu estou te passando é isso. E aí ele vai pegar tudo que eu expliquei para ele e vai escrever com as suas próprias ideias. E aí eu chamo o segundo, agora vai escrever o segundo capítulo. E eu faço a mesma coisa, explico o assunto e deixo que ele escreva. Nitidamente, quem pegar o livro vai ler e dizer assim, esse capítulo aqui foi escrito por um, mas esse daqui não foi o mesmo que escreveu de cá, não. Porque o estilo é diferente, a retórica é diferente, a maneira de escrever é diferente. Esse daqui tem um português mais rebuscado. Esse daqui é bem mais simples, até tem alguns errinhos de português. Esse daqui parece que ele gosta de poesia. Então, assim, você iria perceber o estilo literário diferente. É o que acontece na Bíblia. A Bíblia, ela tem Deus como seu principal autor, aquele quem inspirou os profetas, mas os profetas não foram canetas nas mãos de Deus, no sentido de que Deus ia ditando e eles iam escrevendo palavra por palavra daquilo que Deus ia falando. Não. Deus inspirou os profetas e cada um transcreveu para a Bíblia aquilo que ele compreendeu da mensagem divina. Neste livro que eu mencionei para vocês, Interpretando as Escrituras, no capítulo que fala sobre existem erros na Bíblia, esse é um capítulo muito interessante, que foi escrito por Frank Hazel, e aqui diz o seguinte: se bem que a Bíblia tenha sido dada por inspiração divina, os escritores bíblicos não foram apenas canetas nas mãos de Deus, mas sim autores. É aquilo que eu acabei de mencionar, não é? Eles escreveram os 66 livros da Bíblia usando estilo pessoal, uma linguagem e forma de pensar próprios, mas tudo sob a orientação do Espírito Santo. Todos os livros da Bíblia carregam, portanto, as marcas inconfundíveis da autoria humana. Muitos livros levam o nome de seu autor humano, e o grande número de referências históricas e as conexões literárias com a época e o contexto em que esses livros foram escritos conferem à Bíblia um rosto genuinamente humano. Alguns livros, como os de Reis, Crônicas e o Evangelho de Lucas, fornecem indícios de terem sido escritos mediante pesquisa histórica. Alguns escritores bíblicos chegam a citar autores pagãos, enquanto pelo menos um, Judas, parece se referir a uma obra pseudepígrafo. Então, como você pode perceber, os escritores bíblicos, eles tinham um estilo próprio, eles tinham uma maneira própria de escrever. Deus ele não interferia necessariamente na maneira como o profeta iria transmitir o texto. Na página 48, o autor ele vai dizer o seguinte, falando sobre as discrepâncias que existem entre livros da Bíblia, não é? Diz assim, olha, o Antigo Testamento, por exemplo, contém diversas discrepâncias numéricas a respeito dos mesmos acontecimentos ou coisas nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Em 2 Samuel 8,4 é dito que Davi tinha 700 cavaleiros de Hadadezer, enquanto 1 Crônicas 18, 3 e 4 fala de 7.000. De acordo com 1 Reis 4, 26, Salomão possuía 40.000 cavalos em estrebarias, mas 2 Crônicas 9, 25 diz que o número era de 4.000 cavalos. Em Mateus 27, 54, o centurião diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Já em Lucas diz, verdadeiramente este homem era justo. E aí? Será que a Bíblia estaria errada? Será que ela não é mais inspirada por Deus porque tem estas discrepâncias? Eu gostaria de citar mais um texto para vocês que está no livro de Mateus. É um texto bastante interessante, já no final, Mateus capítulo 27, e o verso 9 diz assim, e se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Pode ler o livro de Jeremias todinho e procurar essa passagem sobre essas 30 moedas dadas no campo do oleiro, você não vai encontrar. E agora? A Bíblia agora deixa de ser a palavra de Deus? Claro que não.
E onde é que nós vamos encontrar isso aqui? Em Zacarias 11. Zacarias 11, verso 12 e 13, eu vou abrir e ler com vocês. Zacarias 11, verso 12 e 13 diz o seguinte: E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixa-o. E pesaram seu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Mateus disse que foi Jeremias, mas o texto, na verdade, está em Zacarias. E agora? Então, agora a Bíblia não é mais a palavra de Deus? Gente, entenda, quando a Bíblia ela foi escrita, primeiro, ela não tinha este formato aqui, tá? Uma coletânea bonitinha, com páginas de seda, fininho, que você consegue ter 66 livros aqui. Não foi escrito assim. Eram rolos e mais rolos de livros inteiros da Bíblia, ou às vezes para ter um livro inteiro precisava de mais de um rolo. Você ia desenrolando aquele negócio, ia ficando grande, não tinha capítulos e versículos. A linguagem antiga era quase que um script contínuo, ou seja, era uma escrita que não tinha separação entre as palavras. O grego uncial, por exemplo, se você pega um manuscrito uncial, você vai perceber que todas as palavras são grudadas uma na outra. Tudo grudadinha uma na outra. Então, para você achar um capítulo, um versículo, um texto, não é tão simples. E quem de nós nunca disse assim, olha irmãos, conforme está escrito lá no livro de Mateus, eita, não era Mateus, era Marcos. Ah, não, conforme está no livro de Marcos, não, na verdade não era Marcos, é Mateus, então só por causa disso você é um mentiroso? Não. Esse pequeno deslize, estas pequenas discrepâncias não alteram a mensagem bíblica. A mensagem bíblica ela é importante, ela é infalível. Por isso que nós adventistas acreditamos na infalibilidade da Bíblia e não na inerrância. Quando nós falamos da inerrância, nós não estamos falando aqui de aspectos doutrinários. A Bíblia ela não contém um erro doutrinário, nenhum. Agora, era 700, não, era 7.000. Era 40.000, não, eram 4.000. Não, foi o profeta Jeremias, na verdade foi Zacarias. Essas aparentes discrepâncias, quer dizer, Mateus ele não tinha na sua casa, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e vou abrir lá o livro de Zacarias e vou procurar aqui no capítulo e o versículo, não tinha nada disso. Então era comum, é até aceitável uma pessoa cometer uma pequena falha na memória, né? E escrever ao invés de um autor ou outro. Algumas pessoas acreditam que os autógrafos, ou seja, os livros originais, não tinham nenhum erro e que esses erros vieram de copistas. Nós temos aí mais de 5.000 manuscritos só do Novo Testamento. E quando você faz a comparação de todos os manuscritos, é meio complicado você dizer que todo mundo copiou errado, né? Quando um texto, ele tem, por exemplo, esse texto aqui de Mateus. Não existe um manuscrito que traga a palavra Zacarias. Todos falam Jeremias. Então aí a gente fica se perguntando, será que todos os copistas erraram? Não teve um para dizer assim, não, vou copiar certo? Então nós percebemos que, na verdade, assim, não foi um problema de copista. E eu estou citando um exemplo, existem muitos outros na Bíblia. Mas não foi um problema do copista, o problema, na verdade, é do autor. Mas a pergunta, isso vai comprometer o texto bíblico? Não. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, doutrinariamente, nós não encontramos nenhum erro na Bíblia. Nós, adventistas, acreditamos na infalibilidade bíblica e não na inerrância. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.